Olá pessoal, hoje nós vamos conversar sobre sucesso profissional. E aí, será que você está arrumando muita desculpa para o seu sucesso? Todos os nossos hábitos nocivos, comportamentos negativos, nossas escolhas, nossos resultados ruins dependem do nosso comportamento. É ação e reação. Conforme o nosso comportamento é a resposta que a gente vai ter. Eliminando as desculpas, podemos fazer qualquer tipo de mudança em nossas vidas, qualquer uma. Então, a gente precisa descobrir quais são as nossas desculpas e como eliminá-las. Por exemplo, eu tenho que fazer exercício físico e eu ficava arrumando uma desculpa. Um dia era porque estava frio, outro dia era porque eu não consigo levantar cedo, outro dia era porque eu chegava cansado, outro dia era porque eu não tinha tempo, outro dia era porque eu tinha que dar janta para os meus filhos, enfim. Era uma desculpa atrás da outra e eu não conseguia colocar isso na minha rotina. Até que chegou o momento que eu parei de dar desculpa e consegui colocar dentro da minha rotina. Que normalmente impedem as pessoas de atingirem e viverem seu potencial máximo são os fatores externos, não são os fatores externos, normalmente são as desculpas, São os fatores internos, são os pensamentos, são as resistências que fazem com que a gente não tome uma ação em direção ao nosso objetivo. As desculpas, elas são uma maneira de não nos responsabilizarmos pelos resultados que temos colhido na vida. Então, você pode culpar o outro, Você pode culpar o marido, a mulher, o sócio, o filho, o governo, e você não assume a responsabilidade das coisas e das ações para você atingir um determinado objetivo. Você já viu alguém se separar e assumir a responsabilidade do final do relacionamento, do casamento? Ou alguém falir e admitir que administrou mal o negócio? Normalmente a culpa é do outro, Do governo, da crise, do funcionário. E para você, quem que é culpado pelos seus problemas, pelos seus fracassos? Você assume ou você está sempre culpando alguém? Se você quer resultados positivos, conquistar objetivos, você precisa eliminar as desculpas e tomar a rédea da sua vida. Identifique e reconheça os seus erros, para você traçar um plano de mudança e parar de dar desculpas. Pode ser uma pequena mudança, Não adianta você querer mudar toda a sua rotina, todas as suas atitudes. Você pode começar por uma pequena mudança, que depois acaba virando hábito, Identifique quais as desculpas que você dá para cada situação e faça um novo planejamento. Por exemplo, eu não faço parcerias porque eu não tenho tempo de conversar com as pessoas que eu preciso para fazer tais parcerias. Então você vai agora na sua agenda, risca um horário da sua agenda que vai ser destinado a você procurar essas parcerias ou cuidar dessas parcerias. Talvez você tenha que chegar uma hora mais cedo no consultório, ou sair uma hora mais tarde, ou diminuir o seu horário de almoço, para que você consiga colocar isso na sua rotina e consiga organizar essas parcerias, que talvez vá fazer uma grande diferença no seu resultado final. Nós somos capazes de fazer acontecer muitas coisas boas, ou ruins na nossa vida, dependendo das nossas ações. Na lei universal, que eu acredito muito, a forma como enxergamos o mundo ao nosso redor determina os acontecimentos que viveremos. Então, se você é uma pessoa negativa, para baixo, você só vai atrair clientes negativos, resultados negativos, pessoas negativas. Então, você precisa realmente mudar a forma como você enxerga as pessoas, como você enxerga o mundo, como você pensa, para você ter resultados diferentes. Normalmente a gente vê o mundo através das nossas crenças e das experiências que nós tivemos ao longo da vida. Olha que interessante, eu conheço pessoas que falam que a odontologia está falida, que Deus me livre de fazer odontologia no dia de hoje, e pessoas que amam a odontologia, que agradecem a odontologia,
Eu tenho alunos, casais que vivem da odontologia, eu conheço pessoas muito prósperas que vivem da odontologia, que querem que os familiares sigam a odontologia. Essa semana mesmo eu encontrei uma pessoa que estava super feliz porque a filha começou odontologia, seguiu os passos do pai e a família vive muito bem, obrigado, através da odontologia. Então, tudo depende da experiência que você teve no decorrer da sua vida e quais foram as ações que você teve, né, em relação, por exemplo, à sua profissão, para você ter o resultado que você tem hoje. Então, se eu vejo as coisas de uma maneira tudo positiva, tudo é bom. Ou se eu vejo tudo de maneira negativa, tudo vai ser ruim. Em relação à odontologia, por exemplo, tem gente que fala, odontologia não dá dinheiro. Mas a hora que você recebe uma proposta de emprego que é mais longe, que você demora 2 horas para ir, 2 horas para voltar, e aí tem o trânsito, principalmente em cidade grande, a pessoa já arruma uma desculpa, não, é muito trânsito, eu vou ter que sair muito cedo, eu vou ter que chegar muito tarde, e aí fala que não está dando certo na odontologia. Ou tem pessoas que têm que começar a trabalhar 10 horas da manhã para 5 da tarde, porque precisa cuidar da casa, né? E não quer ninguém estranho no consultório. Você pode trabalhar das 10 às 5, você pode trabalhar até das 10 da meio-dia, se você quiser. Só que você pode ter pessoas trabalhando para você no horário que você não está trabalhando. E a sua clínica vai estar ativa, seu consultório vai estar ativo. Aí vem falando que o vizinho está super bem no consultório, que o consultório está cheio, mas a clínica do vizinho fica aberta das 8 às 8, tem gente trabalhando. Então, não adianta só comparar os resultados, a gente tem que comparar as ações também, né? Quando a gente vai se comparar a alguém. Se o paciente fez uma reclamação na sua recepção de algum serviço, por exemplo, isso pode acabar com o seu dia, você ficar super irritado, super nervoso, revoltado, achando que você faz o melhor que pode, que a pessoa ainda está reclamando, ou você pode agradecer e analisar se a situação realmente pede uma atenção. Realmente tem algumas reclamações que não são, que não tem um peso importante, né? Você vai ter que saber analisar isso. E outras você vai ter que dar atenção e agradecer, e de repente você vai mudar para melhor alguma coisa dentro da sua clínica que talvez você não tivesse percebido que não estava legal. Então não é de todo mal essa reclamação desse cliente, você vai estar dando um olhar positivo para esse acontecimento. Então é através das nossas crenças e dos nossos modelos mentais ao longo da vida que a gente constrói um mundo de possibilidades à nossa volta, né? Então, o que eu faço, né? Lara, o que eu vou fazer para mudar as minhas crenças, né? Porque não é fácil, é um exercício diário, porque imagina, às vezes você tem crenças enraizadas, coisas que você escuta desde criança, e que não é fácil mudar a chavinha, né? Você vai ter que exercitar isso, que fazer um exercício mesmo para mudar essas crenças, né? Então, você tem que cuidar o tempo todo dos seus pensamentos e dos seus sentimentos, né? Para que estejam alinhados com a realidade que você quer. Então, você tem que ser positivo, né? Faça alguma ação, mesmo que seja pequenas mudanças, e confie, né? Você tem que ir exercitando isso. O que é que eu penso que não está me trazendo prosperidade? Qual é o pensamento negativo que eu tenho, por exemplo, em relação ao dinheiro, né? Tem gente que tem muito pensamento, muita crença limitante em relação ao dinheiro, né? Que se você ficar rico, você vai se tornar uma pessoa ruim, que o dinheiro estraga as pessoas, né? O que não é real, né? O dinheiro muitas vezes só mostra o que realmente a pessoa é, né? Se ela é uma pessoa do bem, ela vai poder exercitar mais ainda o bem, ou vice-versa. E, gente, a positividade, o pensamento positivo, quando a gente muda o ambiente todo à nossa volta, muda também, né? Você tem que fazer uma análise criteriosa, né, do seu consultório. Seja crítico, perceba como a sua recepcionista está atendendo o seu paciente,
Faça uma lista das modificações que você gostaria de fazer, que você enxerga que tem que fazer dentro do seu consultório. Você não precisa fazer tudo de uma vez, você pode fazer uma por mês, né? Não é a velocidade que interessa, né? O que interessa é que você está indo na direção do seu objetivo. Você está tomando algumas ações que está te levando para a direção que você quer. Você pode demorar 6 meses, 1 ano para colocar tudo em ordem, mas vai chegar lá e a cada mudança que você fizer, por menor que seja, a cada ação positiva, você terá uma reação positiva do seu público, né? Então, coisas básicas, se você não tem, por exemplo, se você não tem lá um cafezinho na recepção e você coloca, você vai ver que o seu cliente vai passar a observar, nossa, agora tem um cafezinho. Se você não tem um espaço criança, por exemplo, e você põe lá, não precisa muita coisa não, uma mesinha lá com uns rabiscos lá, uns lápis para a criançada rabiscar, uma mãe que vem com uma criança já vai observar que tem isso de diferente, sabe? Uma plantinha diferente que você põe na recepção. São pequenas mudanças que você vai fazendo no consultório e que o seu público vai percebendo e você vai mudando a energia do ambiente, né? E aí você vai reparar que tudo muda, né? É uma sinergia que você tem que ter no ambiente, porque assim, a parte técnica a gente tem a obrigação de oferecer. O seu cliente, ele já vem esperando que a parte técnica vai ser de excelência, tá? Porque isso é obrigação, né? Principalmente do profissional da saúde. Então, a percepção do cliente vai ser nessas outras coisas, né? Que não é exatamente a nossa técnica, né? É a percepção do ambiente mesmo, e o valor do seu serviço, o valor que ele vai dar ao seu serviço vai ser através dessa percepção. Então, seja otimista, logo cedo, quando você chegar no seu consultório, você já pensa, hoje o dia vai ser produtivo. Chegue no consultório, fale para a sua secretária, fulana, você confirmou os pacientes de hoje, né? Um dia antes, tem esse hábito da sua recepcionista ligar para o seu paciente, confirmar ou mandar uma mensagem de WhatsApp para confirmar. As consultas que faltaram no dia anterior, né? Pergunta para ela, você já ligou para reagendar? Então, faça uma consulta com entusiasmo, passe o valor do planejamento com segurança e confiança, né? Entenda o que eu falo, coloque energia positiva no seu dia, coloque energia dentro da sua clínica, que você vai mudando o ambiente e você vai ver como você vai ter uma resposta diferenciada em relação aos seus clientes, tá certo? E muitas vezes até aos seus funcionários também, sabe? Se você tem lá funcionário, compra um bolo um de outro, leva lá para o seu funcionário, para o café da tarde, né? Seja gentil com as pessoas que estão à sua volta e você vai mudando essa energia que está ao seu redor. Eu vou contar para vocês uma experiência que eu passei faz uns 12, 15 anos. Eu participei de uma dissolução de sociedade que energeticamente foi muito pesado, foi muito desgastante emocionalmente, foi punk o negócio. Depois que estava tudo resolvido, parecia que a clínica não pegava no tranco, né? Não aumentava o número de clientes, ficava tudo chato lá dentro, aquela coisa que não fluía. Aí eu e os meus sócios da época, né, porque ficaram alguns sócios, nós fomos fazer um curso de gestão baseado em comportamento, gestão comportamental para a empresa. Foi 1 ano de curso e implementações. Gente, é gritante a diferença que faz quando você muda a sua postura dentro do seu estabelecimento. É gritante quando você muda a energia do ambiente, né? A gente não mudou nada da parte burocrática, da parte de estrutura da clínica, de controle, de nada. A gente só mudou a nossa postura, né? Mudou o comportamento, e mudando o comportamento a gente mudou a energia do ambiente, né? E foi assim, os resultados foram muito bons. É gritante o que muda quando você
muda o seu comportamento, né? Então, você tem que mudar tanto em relação aos funcionários, como em relação aos clientes, né? Então, tratar bem tanto os seus clientes internos, que a gente fala, que são os nossos funcionários, como os nossos clientes externos, né? Então, nós colocamos vida e entusiasmo no ambiente e, para nossa surpresa, funcionou muito. O fechamento dos orçamentos mudou drasticamente a porcentagem de fechamento dos orçamentos, né, dos novos clientes que vinham nos procurar. Então, eu falo para vocês com propriedade, porque eu testei, né? Então, vocês façam o teste, depois vocês me contem qual foi o resultado que você teve. Não precisa ser por muito tempo. Se você mudar, em 30 dias você já começa a ver a diferença. Então, as mudanças são sutis. Você coloca uma plantinha bonitinha na recepção, você coloca uma plantinha dentro do banheiro, você muda, porque quando a gente está desanimado, fala a verdade, a gente não tem ânimo nem de se arrumar para trabalhar, né? Você põe lá a primeira roupa que você vê e vai trabalhar e vamos que vamos. Então muda, vai trabalhar mais bem arrumado, coloca um jaleco legal, bonito, a mulherada faz uma maquiagem para trabalhar, né? E isso tudo vai mudando a energia. Aí você doa uma energia na primeira consulta, né? Faz essa primeira consulta com entusiasmo. Quando eu fiz esse treinamento, a pessoa que deu o treinamento, ela falava que era como um teatro. Que a hora que você passasse pela porta da clínica, mesmo que você estivesse no seu pior dia, você tinha que vestir um personagem mesmo e você tinha que viver aquele personagem lá dentro do consultório, com entusiasmo, com energia, com sorriso, dando um bom atendimento para os seus clientes, recebendo bem o seu cliente. E aí, gente, não tem erro. O seu poder de captação vai aumentar com certeza se você fizer essas pequenas modificações no seu ambiente de trabalho. Então, chega de desculpas, toma a rédea do consultório, muda a energia do ambiente e em 30 dias você vai me contar o que aconteceu com o seu faturamento. Sabe o que você faz? Faz uma medida de quantos pacientes hoje que te procuram e que você fecha, né? Que na hora que você apresenta o seu plano de tratamento e o valor, que você fecha esse tratamento, e a hora que você fizer essas pequenas mudanças que eu te ensinei, você faz uma comparação, o quanto você vai ter de fechamento, né? O que vai acontecer com o seu faturamento? Em 30 dias você já consegue medir isso, né? E se você quiser mais detalhes sobre essas ações, pode me enviar um direct, que eu vou ter o maior prazer de te falar detalhadamente sobre algumas ações e algumas mudanças que você pode fazer dentro do consultório que fazem toda a diferença para os olhos do seu cliente, sabe? Nesse treinamento, você aprende até assim a fazer uma primeira consulta um pouco maior para você identificar a personalidade do seu paciente, sabe? Tem pacientes, por exemplo, que você vai ter que mostrar uma imagem para ele entender o que você está falando, ou você vai falar sobre, sei lá, sobre prótese, você vai ter que mostrar lá uma coroa para ele, ou uma coroa sobre implante, porque são pacientes mais visuais, eles têm que ver para entender mesmo. Tem alguns pacientes que eles são mais analíticos, sabe? Então você tem que explicar muito detalhadamente cada passo do seu planejamento, o que vai acontecer em cada consulta, porque são pacientes que analisam muito antes de fechar. E já tem outros pacientes que são mais emotivos, né? Então, são mais sensitivos. Então, na verdade, é aquele paciente que o fato de você ser agradável, de você pegar na mão de uma forma mais acalentosa, né? As pessoas dão a mão e põem a outra mão em cima, ou de você tocar no ombro do paciente, são pacientes mais sensitivos, que aí eles vão ter um feedback, vão te responder melhor
por você ser uma pessoa mais agradável, né, e mais carinhosa. Então, assim, até isso a gente tem que investir na primeira consulta para a gente ter uma percepção de como é o nosso cliente, né? Para a gente conseguir criar uma conexão com esse paciente, uma conexão com essa pessoa, para que ela compre a sua ideia. Porque é lógico, eu tenho certeza que todos vocês vão oferecer o que vocês têm de melhor, um serviço de primeira para o seu paciente, só que ele não tem como mensurar isso. Então, são as outras coisas que estão ao redor dele, que estão dentro do ambiente, que ele vai mensurar, tá certo? Então, pode me enviar um direct, que eu vou ter o maior prazer em falar detalhadamente algumas ações, se quiserem algumas ideias, se quiser trocar alguma ideia, colocar alguma coisa que está pensando para ver se é por aí o caminho. Eu estou super à disposição para ajudar e isso vai fazer toda a diferença aos olhos do seu cliente e eu tenho certeza que você vai ter resultados mais positivos. Mas realmente você tem que mudar a sua mente, né? Você tem que levantar com uma mente positiva, levantar pensando que o dia vai ser melhor, que o seu faturamento vai ser melhor. Você não pode ir para o consultório se arrastando, você não pode ir para o consultório pensando que todos os seus pacientes vão faltar, que todo mundo vai te dar o cano, que todo mundo vai te dar o cano de pagamento. Tem algumas pessoas que elas têm o hábito de achar que a outra está sempre querendo prejudicar, né? Elas não se abrem. Então, vem um paciente falar, pronto, já vai me dar o cano, ou não vai cumprir o que ele está falando, ele falou que ia fazer o depósito, mas não vai fazer o depósito. E é impressionante que quanto mais ansiedade a gente fica em relação a isso, em relação a como que o paciente vai pagar, se ele vai cumprir, se realmente, ele falou que ia fazer o depósito, se ele vai fazer. E parece que quando mais a gente está precisando do dinheiro, mais ansiedade a gente coloca em cima disso e mais resultado negativo a gente tem, mais cano de paciente a gente toma. Então, tentem não se preocupar com isso, tentem trabalhar de forma leve, né? E cuidar do ambiente, cuidar da energia que você está passando para o seu paciente, que você vai ver como o seu resultado final vai mudar, tá certo? Então eu estou à disposição, era isso que eu queria falar para vocês hoje, deixar essa dica para vocês e um grande abraço e até mais. 22.